Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lunch Break. O Lunch Break é um dos eventos do SET Experience produzido pela SET, que receberá heads e CEOs de grandes empresas nacionais e internacionais do nosso mercado de tecnologia, mídia e entretenimento. Teremos um encontro marcado para um delicioso almoço de negócios todas as terças. Contamos com chat para comentários e networking entre os participantes, além do Q&A para perguntas diretas aos painelistas. E neste episódio abordaremos o tema Pessoas ao Centro, Desenvolvimento. Contaremos com a presença de nosso moderador, mentor Neto, CEO da Spinoff Digital, e de seus ilustres convidados. Ana Moisés, diretora de vendas de soluções de marketing do LinkedIn América Latina, e Leandro Cruz de Paula, Channel Strategy LinkedIn. Preparados para mais um almoço conosco? Então, bom apetite a todos e o almoço será servido. Passo a palavra ao nosso moderador, mentor Neto. Olá, boa tarde, bem-vindos. Esse é o quarto episódio do Lunch Break do SET Experience, onde a gente conversa sempre com gente criativa, inovadora, que está ligada no que vem por aí. E os próximos encontros da gente já estão marcados, é dia 27/7, terça-feira da semana que vem. A gente vai falar com a Mônica Waldvogel, da Globo News. E no dia 5/8, a gente fala sobre conteúdo e transformação digital com o Marcelo Taz, quase que me escapa Marcelo Serpa, com o Marcelo Taz. Eu sou o mentor Neto, sou publicitário, sou CEO da Spinoff Digital e assino semanalmente a coluna Últimas Palavras da revista Isto É. Hoje, essa semana, a gente tem dois convidados. A primeira é a Ana Moisés, que é diretora de vendas de soluções de marketing do LinkedIn para a América Latina e presidente do Conselho do IAB Brasil. Ela tem mais de 20 anos de experiência no mercado brasileiro e latino-americano, de mídia principalmente, de mídia na internet. Mais de 15 anos liderando equipes de vendas com resultados premiados várias vezes. Ela é conselheira do CONAR também. E também vai estar com a gente o Leandro Cruz de Paula, que vai estar falando direto de Miami. Ele é um profissional de marketing com vasta experiência nos mercados de tecnologia, marketing, publicidade digital. Foi um dos pioneiros na construção do mercado de publicidade digital na América Latina e atualmente mora em Miami e lidera estratégia de canais do LinkedIn. Ana Moisés e Leandro, bem-vindos. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês hoje. Olá, Ana. Olá, Leandro, Neto. Há muito tudo bem? tempo eu não vejo. Há muito tempo eu não vejo o Leandro. Tudo bem em Miami, Leandro? Tudo bem, tudo bem. Super quente por aqui, mas tudo bem. Já está vacinado ou não? Já. Com as duas doses? Com as duas doses e a vida está aos poucos voltando ao normal, né? Em alguns lugares mais rápido do que a gente gostaria ou se sente seguro, mas pelo menos já está voltando um pouquinho, né? Você aí no LinkedIn de Miami, vocês já estão office ou vocês ainda estão em home office também? Então, não tem um LinkedIn de Miami, né? Você está olhando para o LinkedIn de Miami aqui, né? Eu oficialmente sou do escritório de Nova York. Eu deveria estar lá. Eu mudei para Nova York no dia que o escritório fechou. E aí eu voltei para Miami, estou aqui esperando passar essa loucura para voltar para lá e algum dia no futuro eu vou estar vivendo em Miami de novo. Em Nova York. E o escritório em Nova York. E o escritório de Nova York, como é que está? Já está com a capacidade total? Como é que está? Não, eles têm um gráfico que eles falam que vai de 0 a 6. Né? A gente está no estágio 4 agora. Então, não é total capacidade e
a gente não tem mais mesa designada para a gente. Você entra, tem um touchdown, você senta na sua mesa, tem algumas questões de segurança, tem que usar máscara em áreas comuns, você pode tirar a máscara se você está em uma sala sozinho, tem um sistema de reserva de mesas e de sala, então tem algumas questões diferentes. E a parte que era, acho que a mais bacana que a gente achava do escritório, que era um andar inteiro de restaurante, né, estação de comida, cafeteria, barista bar, etc., também está reduzido. Ele está com algumas coisas específicas, você não tem mais tanta escolha, então tem algumas coisas, você não se serve mais como antigamente, né, você é servido, então tem algumas diferenças, assim, que vamos ver o que vai ficar e o que vai voltar, vamos dizer, ao que era antes, né? E Ana, aqui em São Paulo, acho que não precisa nem perguntar, né? Home office, a equipe toda ou não? Ou vocês estão híbridos? Não, desde março do ano passado. Não tem, assim, não tem nenhuma previsão de voltar, né? Enquanto as coisas realmente não estiverem normalizadas e a gente não tiver aí, sei lá, 50%, 60% da população vacinada, a gente não vai correr esse risco, né? Mas a gente já começa a discutir, né? Como é que vai ser a volta? Como é que é isso? Trabalho híbrido? Como é que a gente vai fazer? Porque tem esse desafio agora, né? A gente nunca pensou que a gente fosse ficar tanto tempo trabalhando remotamente. Como é que você se adapta agora? É trabalho flexível? O que é flexível? Né? Então a gente fica fazendo pesquisa. Quem gostaria de voltar? Quantos dias por semana? Então, assim, a gente está ainda... E vou te dizer, acho que até a gente efetivamente estar liberado para voltar totalmente, acho que vai ser uma experiência, sabe? De tentar entender. Por exemplo, o meu time no Brasil adoraria voltar. Então, assim, acho que tem uma coisa de característica. Adoraria. Então, assim, acho que tem uma coisa por sua causa que eles querem estar perto de você, é isso? Então, eu acho que tem a ver, assim... Eu gosto dessa liderança próxima, dessa coisa mais humana. Acho que a gente aprende mais rápido, acho que você se desenvolve mais rápido. Então, assim, essa é inclusive uma coisa que eu senti, né? A gente está com bastante gente nova. É mais difícil o aprendizado, ou ele demora um pouco mais quando você está à distância. Porque tem a coisa do olhar para o lado e perguntar, né? Olha, tá dando esse erro, o que eu faço aqui? Olha. Então, assim, acho que você perde um pouco em agilidade. Acho que você perde nessa troca. A gente está falando de mídia digital, que eu tenho uma novidade todo dia, Neto. Assim, todo dia lança um produto novo, lança uma funcionalidade nova. Até para você conseguir estar todo mundo na mesma página, é muito difícil. Então, assim, meu time está louco para voltar. Imagino que a gente, obviamente, vai gostar da possibilidade de ter uma flexibilidade, que na verdade a gente sempre teve, mas que agora talvez fique um pouco mais formalizada. Então, assim, a gente já podia. Você precisava ficar um dia em casa, ou, sei lá, um dia queria trabalhar de casa durante a semana, ok. Mas acho que agora vai ficar um pouco mais formalizado. E aí o que a gente vai ter que entrar num acordo é qual é o dia que vai estar todo mundo no escritório? É na segunda? É na terça? É na quarta? É na quinta? Porque se o objetivo é a questão de construção de time, a gente vai ter que combinar qual é o dia que a gente espera que todos estejam no escritório. Então vai ser interessante, vai ser bem interessante. E vocês, como a gente vai falar hoje de desenvolvimento profissional e o papel do LinkedIn e tudo isso, vocês têm essa sensação que esse é eu não sei se é um aprendizado, mas é um novo hábito de trabalho, né, que a gente adquiriu. Vocês acham que a gente daqui a vamos lá, acabou a pandemia, acabou a variante Delta, todo mundo vacinado. Daqui a 2, 3 anos a gente vai... Tô chutando 2 ou 3 anos, mas vocês acham que daqui a 2 ou 3 anos a gente vai voltar para trânsito, 28 horas de trabalho no escritório? Ou vocês acham que esse modelo híbrido vai ficar para sempre? Ana, eu estava lembrando do que o Perry fala,
né? O Perry é o líder de Marketing Solutions, que é a área que eu e a Ana estamos no LinkedIn. E ele fala uma coisa bem interessante, que ele diz que ele não quer voltar, que ele está louco para ir para o escritório, mas que a ideia de voltar ao que era o escritório antes da pandemia significaria que a gente não aprendeu nada, né? Então, que nesses últimos 18 meses a gente não evoluiu de alguma forma, né? Foi ruim, foi terrível, tudo certo, mas obviamente, mesmo em fases ruins, a gente tem aprendizados e houveram vários aprendizados em termos de como que a gente trabalha, né? Quanto que é necessário realmente estarmos no escritório. Então, a Ana tocou um ponto interessante, né? Tudo bem que agora vai ser híbrido, você vai 2 ou 3 vezes para o escritório, mas que tal se a gente combinasse que essas 2 ou 3 vezes fossem as mesmas 2 ou 3 vezes para todo mundo? Assim a gente se encontra e pode ter a interação que tanta gente está sentindo falta, né? Então eu acho que esses aprendizados são importantes. Então, na sua pergunta, será que volta? Eu estou junto com o Perry em dizer, espero que não volte, espero que a gente vá para alguma coisa que seja muito mais inteligente, muito mais produtiva, muito mais interessante para cada um de nós como profissionais, como pessoas, como membros de famílias, como maridos, esposas, filhos, etc. Eu acho que acho que nada volta a ser o que era, né, Neto? Acho que não tem muito como voltar a ser o que era. Acho que as empresas tiveram que ver os seus funcionários de outra maneira, né? A gente entrou muito dentro da casa das pessoas, então a gente descobriu efetivamente quem tem filho, quem tem 2, 3 cachorros, né? Então, assim, aquele negócio, colocou a relação do trabalho em outra perspectiva. Então, assim, tudo bem que normalmente você não teria os filhos em homeschooling, né? Mas você tinha gente que tinha bebê em casa e que tinha que, de repente, fazer uma apresentação com o bebê no colo. Então, assim, acho que fez com que a empresa também visse os seus funcionários de outra maneira. Então, assim, vai ser realmente um desafio para a gente achar esse equilíbrio. A gente nunca se preocupou tanto com a saúde mental de quem trabalha com a gente, né? A gente nunca entendeu que a gente podia dar, sei lá, uma sexta-feira sem reuniões e que o mundo não ia acabar, né? Que tá tudo bem, você pode deixar a reunião para segunda-feira e na sexta-feira você pode se concentrar em se organizar, em fazer as suas coisas. Assim, acho que é um super aprendizado, transformador. E é curioso esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que a pandemia trouxe tanta tristeza, né? Tanta morte, né? Já estamos quase em 550 mil mortes, a gente também encontrou um outro lado humano, né? De convívio, das pessoas se conhecerem mais, né? Eu vejo na Spin-Off, a gente é uma equipe pequena, mas olha que engraçado, foi uma empresa que foi criada em fevereiro desse ano, então foi durante a pandemia. Nós temos hoje por volta de 15 profissionais na agência, nenhum se viu desde fevereiro. Ou seja, é uma agência que nenhum profissional se conhece. Outro dia a gente faz uma happy hour na sexta-feira, a gente estava falando, vamos falar a altura de cada um, porque a gente não sabe qual é a altura. Né? O cara pode ter 1,60 m ou 1,80 m, você não sabe, a gente não viu. Mas sabe que ele tem cachorro, sabe que ela amamenta durante a reunião, né? Então a gente encontrou esse outro lado humano. Mas vamos falar um pouquinho do LinkedIn. Eu já vinha percebendo, independente da pandemia, até antes da pandemia, que está havendo uma mudança de comportamento das redes sociais. E aí eu digo Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Snapchat eu nem coloco nessa história porque eu acho que ela é muito específica. Mas eu já vinha percebendo um crescimento muito grande do LinkedIn
é um conceito que eu sempre tive, que eu não sei se ele é um conceito técnico e que existe dentro do LinkedIn, mas a gente tem sempre uma plataforma of choice, né? Aquela plataforma que é a principal, onde, né, tem o cara que prefere Instagram, tem o cara que prefere Facebook. Eu sempre escrevi texto grande, então eu sempre fazia isso no Facebook, no começo no Twitter com as frasezinhas curtas e tal. Mas eu comecei a perceber que muita gente passou a usar o LinkedIn não como uma rede profissional, né? Só como uma rede profissional, ou só na vocação inicial, no DNA inicial do LinkedIn, e passou a usar como sua principal rede também, né? Antes da pandemia. Vocês sentem isso também? Isso aconteceu na prática ou foi só uma percepção que eu tive? Então, eu queria que vocês falassem um pouco do posicionamento do LinkedIn hoje. Como é que vocês veem isso e como é que o próprio LinkedIn, aquilo que vocês puderem falar também em nome do LinkedIn, como é que vocês veem o posicionamento da rede hoje? É interessante você ter notado, isso, Neto, porque realmente está acontecendo, né? E a gente vê com números que a gente vai poder compartilhar aqui com você. A Ana também me ajuda a lembrar algum desses números, né? Mas eu acho que mais importante a gente começar primeiro por entender qual que é a missão do LinkedIn, né? O LinkedIn tem essa missão de conectar os profissionais e torná-los mais produtivos, tá? Então, é importante olhar para isso, porque quando a gente pensa em rede social, você tem momentos para usar diferentes tipos de redes sociais, né? Então, tem momentos que você quer usar uma rede social mais pessoal e você quer compartilhar um vídeo do seu gatinho parecendo que está dançando com uma música, né? E tá certo, você está usando uma plataforma para isso, que é feita e desenhada para ser divertida, ser fun, etc. No LinkedIn, é um ambiente mais profissional. E a própria comunidade, os próprios membros da comunidade ajudam, de certa forma, a filtrar isso e até a dar toques para as pessoas quando postam alguma coisa que não é muito adequada. Olha, talvez isso não seja exatamente nessa plataforma. Então, acaba ficando de uma forma mais, um ambiente mais homogêneo e realmente respeitando essa vocação de ser um ambiente profissional, de ser um ambiente onde as pessoas vão conhecer sobre empresas, aprender novos talentos, conhecer pessoas, fazer networking, procurar a próxima posição, né? Qual que é a minha próxima direção de carreira, né? E a gente vê isso acontecendo. O que aconteceu nos últimos anos, que eu acho que é o que você está comentando, é que os membros do LinkedIn começaram a compartilhar muito mais conteúdo no LinkedIn. Tá? Essas conversas aumentaram 43% só no ano passado, né? E o conteúdo todo compartilhado cresceu quase 30% só no ano passado. Espera. Né? Então é isso que está acontecendo. Eu não entendi os 43%. Eu não entendi os 43%. 43% que aumentou, o que foi? O compartilhamento? As conversas. Usuários que compartilham. Não, as conversas. Tá bom. Usuários conversando entre eles, né? E conteúdo compartilhado quase 30%, 29% para ser mais exato. Tá? Então, o membro do LinkedIn está compartilhando mais conteúdo e eles estão conversando mais entre si sobre esse conteúdo. Né? Isso tudo é engajamento, então, isso tudo Me diz uma coisa, quando você fala que eles estão compartilhando mais conteúdo, quer dizer que eles estão... isso inclui conteúdo autoral? Ou quando você fala estão compartilhando, é que eu pego um vídeo de alguém e só replico esse vídeo? Inclui os dois. Conteúdo é conteúdo, seja, né? Pode ser. A geração de conteúdo aumentou quase 30%. Isso, entendi. Exatamente. Você sabe que, Neto, outro dia, conversando com uma pessoa do mercado, ele falou para mim, ele falou exatamente isso que você falou para mim. Ele falou, o LinkedIn virou a minha primeira rede social. Eu falei, por quê? Ele falou, Ana, talvez seja
Porque assim, antes você ia para evento, você almoçava com clientes, você almoçava com as pessoas do seu mercado, você sabia o que estava acontecendo. Claro. Ele falou, como é que eu me mantenho atualizado agora? Ele falou, eu preciso entrar no LinkedIn, porque ele falou, eu não Claro, tenho mais a coisa não de tinha me descer, dado tomar um conta. cafezinho, né? Então assim, e outra coisa muito legal é que assim, eu acho que tem um fato curioso que assim, a pandemia realmente aproximou profissional e pessoal, né? Porque a gente é aquele negócio, como a gente está trabalhando de casa, então as pessoas de repente se sentiram à vontade para falar de coisas a respeito da pandemia que tem um caráter um pouco mais pessoal, né? E aí acho que faz sentido compartilhar essas coisas, mesmo que sejam mais pessoais agora, no LinkedIn, se isso tem a ver com o que te afeta profissionalmente. E eu acho que você tem um efeito que, assim, as pessoas começam a escrever seus artigos, começam a perceber que tem uma audiência super engajada, você curte ter aquele engajamento, né? Então, aí você produz mais conteúdo. Então, assim, é impressionante o número de executivos escrevendo na plataforma, né? Assim, é como se Sim. aquilo tivesse virado a expressão deles profissional. Então, assim, Sim. e tem coisas assim incríveis, maravilhosas, né? Antigamente você tinha só um neto escrevendo coisas muito bacanas. Agora você tem CMOs, Puxa, obrigado. CEOs que se A dedicam. Não, mas é competição verdade. aumentou, Neto. Aumentou, Neto. Não, Tipo eu assim, já percebi. Não, e eu tenho uma dificuldade tem coisas muito enorme de boas. escrever. Eu tenho uma dificuldade de escrever no LinkedIn porque eu estou acostumado a escrever ou ficção ou meter o pau no Bolsonaro, né? Então são essas Então, duas coisas. Nenhuma das esse duas não, essa cabe, não é né? a plataforma. Essa não é a plataforma. Nenhuma das duas cabe no LinkedIn, né? Mas tem uma coisa que você falou que eu acho que é verdade também, que você tem uma série de profissionais que eu não conheço pessoalmente, mas você conhece a personalidade dele pelos posts, né? Por exemplo, você fala assim, esse cara eu não sabia, mas ele é super ligado em tal assunto, em inovação, né? Ele sempre apresenta alguma coisa. Quando você vai dando aquele scroll, eu acho que assim, em outras redes sociais, você vai passando e vai vendo, né? Vou dando like, vou dando like, vou dando like, não vou dando. Mas no LinkedIn é diferente, você vai dando o scroll, de repente você vê o nome do cara, você para, porque você fala, esse aqui eu gosto, esse aqui sempre tem conteúdo legal, eu vou ver especificamente Não, o e que tem que coisas muito o que ele está boas. É um falando. super de um aprendizado, assim. Tem coisas realmente, tem um conteúdo que consegue te ocupar por algumas horas facilmente, assim. Sim, Neto, eu Inclusive, outra queria coisa que tem pegar um gancho. crescido... Pode falar. Queria pegar um gancho do que a Ana falou, que é a questão dos eventos, de participar de eventos, né? O LinkedIn, quando começou a pandemia, acelerou o desenvolvimento de algumas coisas que estavam no forno, e uma delas foi eventos. E só no ano passado teve 21 milhões de pessoas participando em eventos no LinkedIn, que é um produto absolutamente novo, que tem muita gente que ainda não teve contato com, mas criou um engajamento imediato, né? Justamente por isso que ela falou, que é a questão de substituir a coisa presencial, né? A coisa de você poder ir num happy hour, poder ir numa conferência, poder ir num treinamento e passar a participar de eventos virtuais. Leandro, quando a gente estava conversando até há um tempo atrás, você falou sobre esse momento da pandemia das pessoas repensarem as carreiras, né? Tem muita gente assim, primeiro que teve muita gente que ficou desempregada, né? Com a pandemia muita gente ficou desempregada. E aconteceu um fenômeno muito parecido com o que aconteceu na Argentina em 2008, que eles tiveram uma crise também enorme, e aí as pessoas passaram, como não arrumavam emprego, resolveram investir naquelas ideias que você sempre teve, né? Eu e o Leandro participamos de uma ideia dessa há muitos anos atrás, de falar assim, pô, vamos fazer esse produto que pode ser legal. No caso, naquela época a gente fez isso empregados, né? Mas muita gente falou assim, cara, já que eu não tenho opção,
né, eu vou fazer o meu sonho, vou realizar meu sonho e vou tentar, né, ver o que acontece aqui. Vocês têm sentido essa mudança de comportamento, essa percepção de mais gente procurando seus novos sonhos dentro do LinkedIn? Vocês têm, não sei nem se tem uma métrica para isso? Não, a gente não tem uma métrica. O que a gente consegue perceber, na verdade, é uma procura maior para o autodesenvolvimento. Então, assim, claramente o número de pessoas fazendo os cursos dentro da plataforma, ou seja, usando a nossa parte de learning, assim, é um absurdo. A gente está falando só no primeiro trimestre de 2021, em termos de horas que as pessoas estão investindo no LinkedIn Learning, e você tem um aumento de 80%. Então, assim, a gente tem hoje na plataforma mais de 16 mil cursos que se dividem entre categorias que vão, sei lá, desde comercial... que se dividem entre categorias comercial, criativa e técnica. Tem curso de tudo. Eu vou te falar, eu sou heavy user dos cursos do LinkedIn, eu adoro os cursos, mas não fazia ideia. 16 mil loucura. Cursos... É uma loucura. E aí é muito engraçado porque, assim, quando foi junho do ano passado, o LinkedIn se uniu à Microsoft, a gente fez uma parceria que era para disponibilizar uma série de cursos gratuitos, justamente com o objetivo de ajudar os profissionais que queriam ou se desenvolver nas suas carreiras, ou encontrar um novo emprego, enfim. A meta, na ocasião, era ajudar 25 milhões de pessoas, né? Para você ter uma ideia, em março desse ano, mais de 30 milhões de pessoas já tinham sido impactadas ao redor do mundo. Aqui no Brasil, a gente tinha... os treinamentos foram assistidos por mais de 2 milhões de brasileiros. E aí o sucesso foi tão grande, como o impacto do Covid continua, o LinkedIn e a Microsoft renovaram esse compromisso e a gente está estendendo os cursos até o final do ano, até dezembro de 2021. E aí você tem todos os cursos que você puder imaginar, né? A gente divide, no caso dessa parceria, a gente está falando aí do que a gente chama de 9 rotas de aprendizagem, né? E aí vai desde sei lá, cientista de dados, gestor de projetos, a questão de diversidade, competências pessoais que são mais requisitadas no mercado de trabalho, enfim. Foi desenvolvido... Inclusive inclusive, desculpa, gente, a gente tem um delayzinho, então às vezes eu corto, mas parece que eu estou falando em cima da Ana. Alguns desses cursos têm inclusive certificação, né? Você é certificado, né? Depois o badgezinho vai para o seu perfil, vai o badgezinho, né? Isso. Porque assim, faz parte... Me diz uma coisa. Não, esses cursos estão abertos? A missão do LinkedIn, a missão do LinkedIn é você criar oportunidade para todo mundo, né? Então, assim, e é garantir oportunidade para todo mundo. E o desenvolvimento das pessoas é o que garante, né, que ela vai ter sempre oportunidade. Então, faz parte do ecossistema você pensar que o LinkedIn também tem que ser uma fonte de aprendizado e de conhecimento, inclusive porque as carreiras evoluem, os skills ou as habilidades que você passa a pedir das pessoas são diferentes. Então, assim, muitos dos cursos vão surgindo à medida que o mercado começa a demandar aquele skill ou aquele conhecimento específico. Sim, e até onde a gente sabe, né? Vocês são mais novos do que eu, mas assim, nós todos aqui, né, nós três, a gente foi criado num período, numa época onde você ia ter uma profissão só, né? Você só teria outra profissão se alguma coisa acontecesse, se você mudasse de ideia, você não estava feliz com aquilo e tal, mas teoricamente você vai ser publicitário, você vai ser jornalista, você vai ser advogado, você vai ser médico, né? É uma profissão só. E dizem que
essa geração Z, milênio e tal, eles vão ter até 15 profissões ao longo da vida, né? Então eu tenho a sensação que talvez a pandemia tenha sido um acelerador dessa ideia, né, de que eu preciso aprender constantemente, preciso aprender sempre, tenho recursos para aprender no LinkedIn, em outros, né, algumas plataformas que são específicas de learning. Então isso provavelmente vai continuar, né? Depois da pandemia, já que a gente está falando de desenvolvimento pós-pandemia, provavelmente esse hábito de aprender o tempo todo vai continuar, né? Então, mas Neto, eu acho que mais do que isso... Pode falar, Lê. Não, vai lá, Ana. Conclui seu pensamento. Não, então, eu acho que mais do que você está constantemente aprendendo, a gente teve que aprender como gestores, por exemplo, coisas diferentes, né? Então, muito se fala de soft skill, e isso nunca foi tão verdade e nunca foi tão esperado das lideranças, né? Como é que você gerencia pessoas à distância? Como é que você motiva pessoas à distância? Então, eu vejo que a pandemia gerou necessidades que a gente não tinha antes. Então, é como se tivesse, em função da pandemia, surgido skills novos que a gente precisa desenvolver. Então, assim, muito se falava de uma liderança empática, mas era mais fácil ser empático ao vivo, né? Então, assim, até como é que você faz gestão disso que nós estamos fazendo aqui, né? Como é que você dá voz para todo mundo? Né? Então, assim, acho que é isso. Mas fala, Leandro. Não, o que eu estava pensando aqui enquanto você contava sobre o learning é que a gente chegou a conversar sobre a ideia dos pandemic skills, né, os talentos da pandemia, né? E essa é uma discussão que aconteceu muito aqui nos Estados Unidos em função de uma questão de mercado, né? Se você pega o que está acontecendo atualmente com restaurantes, por exemplo, né? Toda a indústria de restaurantes e hotéis, né? Quando veio a pandemia, acabaram demitindo todo mundo, porque senão eles não sobreviviam, né? Não tinha como pagar salário com o restaurante fechado ou com o hotel fechado. O que acontece agora é que eles estão voltando a abrir e não conseguem contratar, né? Então tem essa discussão que um lado político diz que é porque tem ajuda do Estado, né, tem dinheiro, cheques chegando pelo correio, mas a verdade, e levantado aí por vários meios confiáveis, né, é que as pessoas mudaram de profissão, né, as pessoas pararam para pensar e falaram assim, eu trabalhava numa indústria que não me valorizava, que não tinha benefício, aqui nos Estados Unidos, que eu ganhava $7 a hora mais a caixinha quando recebia a caixinha, né? E de repente eu posso ir para trabalhar num centro de distribuição da Amazon ganhando $15 a hora e tendo assistência médica, né? Então eu não preciso ir passar calor na cozinha, eu posso trabalhar, né, que tem outros problemas, enfim, mas o fato é, paga o dobro e dá assistência médica, né? E aí a gente viu alguns meios de comunicação, tipo New York Times, Washington Post, falando de esse mesmo efeito acontecendo em vários níveis. Pessoas olhando para a pandemia e falando assim, poxa vida, será que eu estou trabalhando num lugar onde eu estou fazendo algo que é bacana, alguma coisa que me deixa feliz em termos de desenvolvimento pessoal, ou será que eu estou só perdendo tempo nesse emprego? E houve um fluxo muito maior, né, de pessoas tentando novas posições, tentando redefinir carreiras. E essa questão dos talentos da pandemia, o pandemic skills, aconteceu em todos os níveis, né? Eu vejo aqui na minha casa, minha filha pintou a parede do quarto, meu filho aprendeu a ser mecânico de Jeep, eu e minha esposa aprendemos a cozinhar um monte de coisa que a gente nunca tentou na vida, até
mais sofisticadas do que eu imaginei na minha vida que eu ia fazer, e isso se transfere para várias outras pessoas. A gente fez isso para a vida profissional. A gente fez essa brincadeira em calls na equipe que eu estou aqui nos Estados Unidos, e tem várias coisas. Tem gente que começou a fazer uma horta dentro de casa, tem gente que começou a fazer crochê, tem gente que foi aprender línguas, tem gente que foi aprender um instrumento. Então, essa ideia de que você pode usar seu tempo de maneira a desenvolver algo que te dê prazer, se transfere, né, e influencia não só na vida profissional, mas influencia na sua vida de uma forma geral, e as pessoas estão fazendo isso mais do que antigamente. E acho que reflete no sucesso do que é o LinkedIn Learning, que a Ana estava falando. Sim. E acaba refletindo no sucesso do LinkedIn como um todo, porque quando as pessoas começam essa busca de novas alternativas, novas opções, eu queria até, Ana, você ia falar alguma coisa? Eu queria mudar um pouquinho de tópico. Então, não, é só fazer um comentário com você, que assim, a gente fez uma pesquisa para saber se as empresas iam continuar fazendo eventos online, à distância, mesmo com o fim da pandemia. E a resposta da maioria é que sim. Por quê? Sim. Além do custo ser muito menor, você democratiza, de certa forma, e consegue ampliar e atingir muito mais gente. Então, imagine quanta gente trabalhava com eventos que também teve que se desenvolver e aprender coisas novas, até por uma questão de linguagem, né? A linguagem é diferente quando você faz isso que a gente está fazendo aqui, quando você faz um evento para milhares de pessoas mais à distância. Então, assim, exige que você realmente se desenvolva de outra maneira, até do ponto de vista técnico, né? Sim. Sim, a minha agência anterior tinha um foco muito grande em eventos, e foi um choque inicialmente, né? Porque de um dia para o outro acabaram os eventos presenciais, né? Então, mesmo a gente tendo skill na época para eventos online, foi uma surpresa para todo mundo, e eu acho também, eu concordo com você, que esses eventos, o que a gente aprendeu com os eventos online vão continuar, porque eles são muito mais práticos em todos os sentidos, né? Eu até fiz uma lista ontem dos prós e contras da pandemia, os meus prós e contras, né? Eu tenho alguns prós, assim, né? Eu não preciso mais dar desculpa. Você não precisa mais dar desculpa para não encontrar gente chata, né? Você fala, não estou saindo, eu estou em casa só, eu não posso sair maravilhoso, Neto, não fala isso publicamente. Pronto, vai ter gente... As pessoas com quem eu não sair vão ficar desconfiadas, né? Assim, tem um vídeo, né? Vocês têm uma parceria com a Microsoft, mas tem um vídeo falando sobre... Cada um tem a sua plataforma de live, né? De preferência, pode ser Google... Às vezes porque é a estrutura, né, da empresa, você tem que ter ou o Microsoft Teams, ou o Google Meets, ou o Zoom, né? E eu não sei se vocês viram, saiu outro dia um vídeo com uma sátira de um suposto CEO do Skype, dizendo assim, pô, a gente passou a vida inteira, né, fazendo live, ajudando vocês, né, com o negócio, agora vocês vêm com Zoom. Quem é Zoom, né, nessa história? Então a gente foi descobrindo, né, essas coisas todas durante a pandemia, quais são as ferramentas, né? E eu acho que o LinkedIn entrou um pouco nisso, quais são as ferramentas da escolha de cada um para sobreviver nessa história da pandemia. Eu queria mudar um pouquinho de assunto, é um assunto que é delicado, e eu não sei até onde vocês podem falar em nome do LinkedIn, mas eu já tenho uma rota de fuga aqui, que é perguntar para o Leandro fora do LinkedIn, se vocês não puderem falar sobre isso. Mas a questão é a seguinte, o LinkedIn tem uma característica que sempre me chamou a atenção, que é você fica despido, né, de alguns símbolos de status, né? Ao mesmo tempo que você coloca, você não pode mentir, né? Então você tem que botar ali o que você é, qual é seu cargo, qual é não sei o quê, e tem que dizer, estou procurando emprego, né?
Aquela história de o cara que sai da empresa e fala, agora eu vou cuidar de fazer consultoria. Não cabe mais no LinkedIn, né? Você não pode botar isso no LinkedIn. Se você realmente estiver querendo emprego, você precisa falar, né, que você está. Então, eu queria falar com vocês sobre a privacidade. Como é que o LinkedIn lida com a privacidade, né, de todos esses usuários, né, que são tão expostos assim, né? Quer que eu fale? Vai lá, Leandro, porque é para você que ele vai... Não, é para você que ele vai perguntar. A rota de fuga é comigo, né? Não, a rota de fuga, Leandro, se você quiser optar por ela, é o seguinte, aqui no Brasil a gente teve esse evento da LGPD, né, que mudou toda a maneira com que a gente trata os dados, né, e normatizou de alguma maneira isso. Como é que você vê isso nos Estados Unidos? Como é que você vê a legislação para isso? Como é que você sente a privacidade nos Estados Unidos? Eu posso responder a primeira pergunta, tá? A gente está só brincando aqui. O LinkedIn, eu acho que tem uma tranquilidade muito grande em falar sobre isso, porque o nosso primeiro valor como empresa é muito simples. Fala members first, tá? Os membros da comunidade primeiro, né? E eu falo isso para todos os meus amigos, inclusive, que é difícil você encontrar uma empresa que tenha uma lista de valores, mas que efetivamente viva para eles, né? E o LinkedIn é uma dessas empresas, né? Os valores não estão só num quadrinho na parede bonito, mas você vê isso acontecendo no dia a dia. E essa ideia de que os membros, os usuários da plataforma estão primeiro e são a prioridade, acontece em todas as decisões que a gente toma. Tá? Isso é refletido e aparece, né, de uma forma muito interessante. Tem uma pesquisa da Business Insider que há 4 anos coloca o LinkedIn como a plataforma mais confiável de rede social. E eu costumo dizer que isso vem por 2 motivos, né? Uma, porque a empresa faz a lição de casa, então a gente segue todas as grandes legislações ou guias de privacidade e segurança, então LGPD, GDPR, etc. Né? Mas também tem um outro lado que a gente chegou a falar um pouco no começo, que é a própria comunidade ajudando a filtrar. Né? Então você falou, a pessoa não mente no seu perfil, sempre vai ter alguém, né, que esqueci de atualizar que eu fui demitido há 2 anos atrás. Mas isso, o próprio amigo dessa pessoa vai falar assim, não pega bem, né? Isso aí não vai pegar bem. Em algum momento vai te dar problema em alguma entrevista. Então é melhor você tirar isso daí e fazer outra coisa, né? Então esses 2 lados, que de novo, a empresa fazendo a lição de casa fortemente, né, trabalhando com muito cuidado e realmente seguindo as grandes legislações internacionais e regras internacionais, e a própria comunidade ajudando nesse controle, faz com que a gente, enfim, esteja numa posição que a gente está hoje de ser considerada a plataforma mais confiável. Eu acho que, para a sua segunda pergunta, o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos hoje em dia é que houve, acho que uma realização muito grande do que pode acontecer se plataformas sociais forem deixadas unchecked, como falam aqui, né? Sem algum tipo de controle e tal. Então tem uma discussão muito grande sobre a questão da liberdade de expressão. E essa discussão está muito forte hoje, né? Se você gosta de podcast, tem hoje no The Daily do New York Times, está falando sobre isso, porque o governo Biden subiu o tom sobre a questão de desinformação sobre vacina, né? Então, eu acho que essa discussão é importante que
também entra nessa questão de o quanto que a plataforma é confiável, o quanto que você está vendo o que está acontecendo, está vendo as informações que estão ali e está, de uma certa forma, consumindo dentro de um ambiente que é seguro e que você sabe que pode confiar. Legal. Aí a gente sempre foi mais conservador, né, Lê, nessa questão. A gente sempre trabalhou muito mais com first party data. Então, assim, se você parar para pensar, as informações dos nossos usuários são fornecidas por eles é que estão disponibilizando essas informações. Então, assim, é uma relação diferente, né? Assim, nunca houve um estímulo por parte da plataforma de cruzamento com dados externos. E aí, obviamente, fica muito mais fácil você fazer a questão de controle, né? E de garantir realmente segurança e privacidade. E uma coisa que eu tenho percebido, principalmente depois que eu abri a Spinoff, que é uma agência baseada em data, né? A gente tem um banco de dados proprietário, né? de consumidores, é que existe mesmo no mercado hoje duas coisas, né? De um lado, a preocupação, né? De manter a privacidade dos usuários e tal, e do outro lado tem um certo trauma, né, com relação a isso, né? Os clientes parece que estão com o pé muito atrás, a indústria, né, os anunciantes, na verdade, aqui quando eu falo clientes eu me refiro a anunciantes, estão muito com o pé atrás em relação a isso, porque a gente vem de uma sequência de fatos muito ruins, né? Começou com Cambridge Analytics, depois a gente teve o Zuckerberg no Congresso, tendo que explicar, e em algumas vezes não conseguiu, né? A AOC botou ele na parede, ele não tinha muita resposta para isso, né? Depois veio aqui no Brasil a LGPD, veio o vazamento do CPF. Então, quando você fala em dados, né, para o cliente, para o anunciante fica com o pé atrás. E o meu argumento é sempre que isso não vai mudar, né? Você acha então que nós vamos voltar atrás, então, né? Todo mundo vai apagar suas informações, não vão estar mais disponíveis, né? A gente falou com o André Veloso aqui outro dia exatamente sobre isso, qual é a solução para a data, né? Que vai ter que surgir. E eu acho que o LinkedIn, inclusive, tem uma facilidade muito grande de você, diferente de outras plataformas, é muito fácil você configurar o que você quer, né, tornar disponível, o que você não quer, as informações que você quer guardar. Eu queria só fazer uma pergunta que ficou lá de trás do Learning. Ana, o Learning está aberto para 100% da base de usuários ou ele é só para usuários premium? Então, ele está incluído no pagamento da licença Premium. Se você não é Premium, você tem que comprar o Learning. O que tem é que, justamente, tem uma série de cursos que a Microsoft e o LinkedIn disponibilizaram de graça até o final do ano. Então, os brasileiros... então, assim, tem essa vantagem. A gente está falando aí de mais de 100 cursos que estão disponibilizados até o final do ano de graça. Mas, sim, então, pago. Então, dos 16 mil cursos, a gente tem os da Microsoft que estão abertos para a base inteira até o final do ano, e os outros, você falou uma coisa, se eu for, esses estão de graça para a base toda. Se eu não for usuário premium, eu posso comprar só o curso? Não. Eu tenho que ser um usuário. Você pode comprar. Eu posso comprar um curso à parte. Você tem duas opções. Você vira. Ou você vira um assinante premium, e aí está incluído no fato de ser premium o Learning, ou você pode comprar o Learning. E o que acontece é que muitas empresas compram a licença de Learning para oferecer para os seus funcionários. Então, assim, é uma plataforma muito difundida pelas empresas como forma de um benefício de desenvolvimento deles. Porque esse é outro desafio para as empresas, né? Ou seja, a empresa não quer... Ela não pode mais ter um funcionário no qual ela não vai investir. Por quê? Porque senão o funcionário vai para outra empresa onde essa empresa está mais disposta a investir nela. Então, assim, curiosamente, cursos nunca foi tão valorizado pelos profissionais. Assim, os profissionais fazem muitas vezes a sua escolha baseado no fato de você ter uma verba dedicada a desenvolvimento pessoal.
E aí o learning tem crescido muito em função disso. E outra vantagem deliciosa do Premium é você poder ver quem entrou no seu perfil, né? Quem visitou o seu perfil. Eu tô com uma pergunta. Você consegue ver acima da terceira conexão também, né? É como se você tem acesso a mais gente, né? Quando você não é premium, você consegue ver até a tua segunda conexão. Então, assim, tem uma série de vantagens. Tem uma série de vantagens. Eu tô com uma pergunta aqui da Luana, que é gestora de conteúdo. O LinkedIn, eu vou ler a pergunta, ela não é muito longa, mas eu vou ler porque eu não li antes, então eu não sei exatamente qual é. O LinkedIn é uma plataforma global, ou seja, tem usuários do mundo todo. Existe algum padrão dos usuários por região? Ou seja, faz de conta que nos Estados Unidos as pessoas usam puramente como rede social profissional. No Brasil as pessoas misturam um pouco a postagem profissional com a pessoal. Na Europa usam mais uma ferramenta de learning. Vocês percebem que tem uma diferença de comportamento dos usuários por região? Não, acho que a única característica que a gente consegue perceber claramente é que assim, o brasileiro é muito mais engajado, né? O brasileiro é uma das nossas audiências mais engajadas. Então, assim, agora o resto, as características... Né? Você tem pequenas coisas. Tem que tomar cuidado com o brasileiro. Sei lá, tem que tomar cuidado com o brasileiro. Tem algumas coisas que são assim, muito mais anedotas, né? Então, por exemplo, assim, na Colômbia, as pessoas não punham tanto a foto, porque tem um resquício de medo da Colômbia. Sim, é muito engraçado. Claro. Tem algumas coisas que a não ser que você conheça muito, você talvez não seja capaz de perceber. Mas, de maneira geral, o comportamento acho que é comum aos países, tirando, né? Sei lá, China, que provavelmente deve ter um comportamento diferente, enfim. A gente tem talvez uma tendência a ter mais conexões do ponto de vista cultural, mas acho que não tem nenhuma análise, né, Leandro, feita... Não, eu não conheço nenhuma análise. Tem, obviamente, algumas coisas sobre o que é mais usado aqui ou ali, mais audiência de vídeo num país ou em outro e tal, mas não são informações públicas, são mais informações realmente de feature de produto que o pessoal de produto usa para direcionar desenvolvimento. Mas eu queria falar de uma experiência pessoal, não tem nada a ver com nenhuma informação, data, nada do LinkedIn, é uma experiência pessoal. Eu uso o LinkedIn há muito tempo antes de começar a trabalhar aqui e sempre gostei da ideia de você poder contactar pessoas através do LinkedIn, né? De você poder mandar uma mensagem ou de repente querer conhecer alguém de alguma empresa e tudo. Eu não sei se é uma coisa muito pessoal, mas eu percebo que aqui hoje nos Estados Unidos as pessoas respondem mais a essas mensagens do que era ou do que é a minha experiência no Brasil. Então, apesar do brasileiro ser mais engajado, que a Ana tem razão, né, quando a gente vê toda a questão de engajamento mesmo em campanhas, ou engajamento em vídeo, ou participação em eventos, o Brasil está sempre lá no topo, em qualquer exemplo que se pegue. Mas, na minha experiência pessoal, as pessoas não respondem tanto a mensagens, né? De você entrar e falar assim, Neto, eu gostei de um artigo que você escreveu, enfim, queria conectar com você, alguma coisa assim. Na minha experiência aqui, as pessoas respondem mais rápido e com mais frequência do que no Brasil. É interessante. Eu reparei não, já que a gente está falando disso, eu vou até dar uma dica. A Ana me apresentou a diretora de criação do LinkedIn, né? A Natália, não é isso? Ou eu estou enganado? A Natália, que é de marketing, a Natália. A Natália. E a Natália me deu algumas dicas sobre como aparecer no LinkedIn, né? Então, como a gente está falando de desenvolvimento profissional, eu vou dar as dicas que ela me deu, né? Ela disse assim, você faz um artigo de manhã, né? De manhã cedo você faz um artigo, logo na sequência você faz um post desse mesmo artigo, chamando para o artigo, né? E que faz sentido, porque é quando o cara está acordando, quando o cara está tomando café da manhã, ele pode ler um texto um pouco maior, né?
e aí você deixa para fazer um outro post no final do dia, ali por volta das 6 horas em diante, que é quando o cara já terminou de trabalhar, ele pode apesar de que esses horários mudaram também, né? Agora em período de pandemia mudaram. Para terminar a nossa conversa, eu queria falar de 3 ferramentas. Eventos a gente já falou, na verdade, mas o Leandro tinha levantado essas novas ferramentas, o Stories e os vídeos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco disso, porque Stories é uma coisa que acabou permeando quase que todas as redes, né? E passou a ser uma maneira muito rápida, né, de você conferir, né, o que todo mundo está fazendo sem precisar descer no scroll, né? Uma coisa mais atual. Diferente, por exemplo, da minha mãe, que olhava a rede social dela, ela olhava usuário por usuário. Ela ia no Amigos, aí ela batia no nome do amigo, entrava na página do amigo. Ia no outro amigo, entrava na página do amigo, né? Ela não tinha o conceito de timeline, ela não tinha muito claro. Mas o Stories é um conceito novo, também novo. É relativamente novo, mas é novo no LinkedIn, né? Vocês podem falar um pouco disso, sobre Stories e vídeos e a performance que eles têm tido? Deixar com você, Ana. Então, na verdade, assim, o Stories foi realmente lançado dentro da plataforma depois dele já ter sido um formato amplamente usado por todo mundo em outras redes. E assim, acho que as pessoas demoraram um pouquinho a se adaptar a esse novo formato, mas agora, assim, é impressionante o número de stories que a gente tem, e ele vem numa crescente. A gente está falando aí de dobrar o número de stories quase que toda semana. Então, assim, acho que tudo que é de consumo rápido, imediato e fácil tem uma tendência a crescer, né? Então, vídeo, a mesma coisa, até porque assim, o engajamento com vídeo realmente é excepcional. Então, assim, a gente tem estimulado muito o uso de vídeo dentro da plataforma pelas marcas, porque eu acho que assim, ele funciona, ele é rápido, ele é gostoso de ser compartilhado. Então, assim, a gente tem usado muito isso. E a parte de live, que realmente tem crescido, assim, para você ter uma ideia, a gente lançou live, acho que no final de 2019, do final de 2019 ao final do ano passado, a gente tinha crescido, assim, 400%. Então, assim, Poxa, as mas pessoas vocês foram proféticos também, né? Por quê? Então, não sei. Vocês foram proféticos a lançar em 2019, quer dizer, pegaram em cheio, né, 2020, onde o live ficou tão popularizado. Foi isso, final de 2019 né? a gente lança e, assim, o crescimento foi exponencial. Obviamente, tem um aprendizado, tanto nosso, quanto do anunciante e quanto do próprio usuário, de como usar essas ferramentas. Então, o que você vê é que, assim, ele está constantemente mudando, né? Então, assim, as pessoas começaram usando stories de um jeito. Hoje eu acho que elas já estão usando como uma coisa mais dinâmica, realmente, para acompanhar o dia. Então, assim, a plataforma está em ebulição, está em constante desenvolvimento. Então, todo dia você vai ver que tem alguma funcionalidade nova. Às vezes, inclusive, eles soltam uma funcionalidade, não deu nem tempo da gente saber. Eles estão em beta ou eles estão testando com uma parte da audiência, e aí alguém vem e te conta. Você fala, então, eu não estou no teste, eu não vi ainda funcionar. Então, assim, é muito curioso isso, porque assim, é tão rápida a mudança que até para a gente que está dentro de casa, a gente tem uma dificuldade de saber tudo o que está acontecendo. Mas é isso, eu acho que é um formato que... aquele negócio, vídeos, stories, acho que é isso. Quanto mais curto, quanto mais rápido... A gente está quase encerrando o nosso tempo, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o seu cargo, Ana. Você é diretora de vendas de soluções de marketing, não é venda de mídia, né?
O que são essas soluções de marketing e como é que a gente pode procurar você? Né? Como é que um anunciante pode buscar uma solução de marketing no LinkedIn? Então, na verdade a gente fala que acontece, são algumas divisões dentro do LinkedIn, né? Então você tem soluções de talento, que é tudo que a gente vende, todas as funcionalidades que a gente tem para recrutamento e seleção, né? Então, basicamente a plataforma de recruiter, que, sei lá, quase todos os RHs que eu conheço e headhunters usam. A plataforma, a parte de você poder postar uma vaga. Então, tudo isso são soluções de talento. A gente tem uma segunda divisão, que é a divisão de soluções de vendas, Sales Solutions, que vende a plataforma conhecida como Sales Navigator, que nada mais é você usar a plataforma do LinkedIn para te ajudar a gerar leads. Então, imagine que você tem uma equipe de vendas, você vai lá e diz, eu tenho interesse em falar com, sei lá, os diretores de logística da região sul. Ele te traz todo mundo que tem esse perfil dentro do LinkedIn, você salva os que você quer como lead, a plataforma te dá atualizações e te disponibiliza o e-mail para você falar com essas pessoas. E aí você tem a minha divisão, que é a divisão que trata das soluções de marketing. Então, seja desenvolver um programa de thought leadership dentro da sua empresa. Então, assim, a gente vai ajudar a fazer a curadoria de quem seriam os porta-vozes dentro da sua empresa, quais são os territórios que a empresa quer endereçar através desses líderes. E aí você monta toda uma estratégia. Então, assim, tem a campanha, a mídia propriamente dita? Tem. Se você disser, eu quero fazer uma campanha para, enfim, sei lá, para o mercado de agronegócios no Brasil. Então, a campanha tem que ter essa segmentação. Isso é fazer campanha, a gente faz campanha também, a gente vende mídia. Quando a gente fala em solução de marketing, é porque a gente está pretendendo, obviamente, ter uma solução mais ampla para você do ponto de vista de comunicação e estratégia de marketing. Então assim, como é que você... É muito mais complexo que isso. Então, a gente já fez gestão de crise para alguns clientes, a gente faz toda uma estratégia de posicionamento, por exemplo, ESG, de acordo com o nosso social listening, é um dos assuntos mais falados pelo C-Level, pelo CEO, CMO, CIOs dentro da plataforma. Então, assim, se você tem uma estratégia clara e você quer fazer uma estratégia de comunicação dentro da plataforma, a gente te ajuda a construir isso. E aí, obviamente, você tem todas as ferramentas do LinkedIn para te ajudar nisso. Então, você vai fazer live evento, você vai usar a segmentação, enfim. Como é que você chega entre a gente? Como é que você chega? Se você entrar lá dentro do LinkedIn, tem um Fale Conosco. Você preenche Ou então você manda um e-mail para a Ana, amoisés@linkedin.com, que eu garanto que você vai ser super bem atendido. Tá? E tem a plataforma online, né? Ou seja, você tem como entrar no LinkedIn online e fazer a sua própria campanha diretamente na plataforma, sem precisar da gente também. Entendi. Gente, eu queria agradecer a presença da Ana, a presença do Leandro. A gente está terminando a nossa conversa. Eu queria só dizer que na semana que vem, na terça-feira, a gente tem a Mônica Waldvogel e a gente vai conversar sobre economia, né, depois da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, se é que vai haver alguma economia depois da pandemia. No Brasil, tá, Leandro? Aí nos Estados Unidos eu acho que vai continuar. Então, a semana que vem a gente tem a Mônica Waldvogel nessa mesma hora, terça-feira, 13h. Eu queria deixar para vocês a despedida, agradecendo mais uma vez todo mundo que assistiu, todo mundo que participou e os nossos convidados também. Valeu, gente. Foi um prazer, Neto. Obrigado. Valeu. Foi um prazer, Ana e Neto.
Valeu, então. Até a próxima, gente. Bom, chegamos ao final de mais um almoço de negócios do SET Experience, o Lunch Break. Agradecemos a presença de todos. E se você perdeu algum trecho ou deseja assistir novamente este episódio do Lunch Break, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais e o nosso conteúdo on demand, setexperience.org.br. Siga nossas redes sociais e acompanhem toda a programação. SET Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!